Projetos de instalações elétricas. Continuando, hoje vamos falar um pouquinho sobre dispositivos de proteção contra surtos, DPS. Então, são equipamentos desenvolvidos com o objetivo de detectar sobretensões transitórias na rede elétrica e desviar as correntes de surto. Por exemplo, o que pode causar alguns surtos na tensão. Por exemplo, raios, descargas atmosféricas, manobras na rede de distribuição, o pessoal liga e desliga, por exemplo. Ligar e desligar de equipamentos, bancos de capacitores, por exemplo. Então, eu tenho minha senoide normal aqui, nossa frequência de 60 Hz, por exemplo. Então, se nada ocorrer, aí teoricamente ela vai estar bonitinha, Mas, se alguém ligou uma máquina, um manco compositor, caiu um raio nas proximidades, pode ser que haja um transitório de tensão nessa rede. E esses picos aqui de tensão podem ser prejudiciais aí à instalação elétrica, aos equipamentos, pode diminuir a vida útil, enfim, pode até queimar, dependendo aí da amplitude desse surto. Então, esses caras aqui são os DPS, são dispositivos de proteção contra esses tipos de surto. O que eles fazem? Basicamente, eles são ligados aí em paralelo, vamos ver como que eles podem ser ligados, mas quando aparecem esses surtos, ele curta-circuita, basicamente, e desvia essa tensão aí normalmente para o barramento de proteção e aterramento. Então, segundo a NBR 5410, a gente tem alguns esquemas de ligação dos DPS. Então, basicamente tem um fluxograma. Então, se a linha elétrica de energia que chega à edificação inclui o neutro, daí se não, então a gente pode ligar os DPS dessas duas maneiras. Então eu tenho 3 linhas, aqui é um sistema trifásico, por exemplo. Então os DPS aí bem próximos uns aos outros. Tem a norma indica lá que os fios que conectam os DPS aí não podem ter um comprimento maior que 50 centímetros. Enfim, tem alguns detalhes mais específicos aí que a gente pode e deve ler a norma em si. Então uma forma é ligar os DPS dessa maneira, em paralelo com as 3 fases, juntamente aí com o barramento de utilização e de proteção. Ou aqui dessa mesma forma, aí se eu tenho minha proteção aqui alongando aí na instalação. A segunda parte do fluxograma, então a primeira era não inclui o neutro, mas se houver um neutro, daí vem mais uma pergunta. O neutro será aterrado no barramento de equipotencialização principal da edificação, o BEP? Sim, no caso de sim, então eu tenho essas duas outras conexões aqui. Então a diferença entre a slide anterior aí que tem o meu condutor neutro, No caso aqui o condutor neutro está ligado ao de aterramento, então ele se torna o PEN. E aqui na figura de baixo aqui eu tenho o neutro. Tenho o PEN até esse ponto, e desse ponto da instalação em diante eu tenho separação entre meu condutor de proteção e o neutro. Então, o DPS aqui conectado a esses pontos. Terceira parte aí do fluxograma. Então, a resposta para essa pergunta seria não. E aí, então, eu tenho mais 2 possibilidades de ligação. Então, o esquema conexão 2, os DPS devem ser ligados a cada condutor de fase, de um lado, e ao BEP, ou barra EP, do quadro do outro. E ainda, ao condutor neutro de um lado e ao BEP, ou a barra de proteção, do quadro de outro. Então, aqui eu tenho a minha ligação das 3 fases, DPS, meu condutor neutro. Outra opção seria aqui, eu tenho minhas 3 fases, meu condutor neutro, então eu ligo meus 3 DPS aqui com o neutro, e do neutro para o barramento aí de proteção e de aterramento mais um DPS. Então são essas as formas que a NBR 5410 mostra aí como pode ser feito. Os dispositivos em si devem ter uma indicação visual aí do funcionamento dele, se ele está ativo ou se ele está com defeito. Então aqui tem uns que são mecânicos, então basicamente tem uma janelinha aqui que está verde quando está ativo, funcionando normal, e quando tem algum problema aí ele fica em vermelho aí e abre. Esse dispositivo aqui pode ser sacado, se esse carinha aqui falhar, enfim, eu posso sacar esse e colocar substituí-lo.
Aqui eu tenho um que em vez de ser mecânico, é eletrônico, então tem um LED mostrando aí se ele está funcionando, ou se ele está ativo, ou se ele está com algum tipo de falha, tá? Então, o que diz a norma? Quando o DPS, devido a falha ou deficiência, deixar de cumprir sua função de proteção contra sobretensões, essa condição deve ser evidenciada. Então, dessa forma aí, na janelinha, né? Por um indicador de estado ou por um dispositivo de proteção à parte, como previsto no item 6.35.2.5 da NBR 5410. Tá certo? Então, é isso por hoje aí sobre DPS e até a próxima aula.